Ana, que alegria ter você aqui. Olha, muito obrigada por ter aceito esse convite. E é claro, né, Silvana, eu tenho que fazer aqui uma babação, porque você sabe que eu sou sua fã, psicóloga, mentora de palestrante e, acima de tudo, uma pessoa incrível, humilde e que se coloca sempre à disposição para ajudar o outro. Então, Silvana, para mim, é uma gratidão poder bater esse papo aqui com você em um momento também muito importante para mim. Faça aí suas considerações iniciais, porque, ó, vou te falar, essa gravação aqui, ela vai para o YouTube, viu? Já vou logo te avisando, porque é gravação de milhões, viu, Silvana? Seja bem-vinda, Silvana. Ah, que maravilha, Jussara. Eu que agradeço teu carinho, teu amor. A tua luz me alcança, tá? Porque eu sempre falo que quando você consegue ver coisas boas em outras vidas, é porque aquilo está gritando muito dentro de você. Então, os seus olhos são luz, então você enxerga a luz. Então, parabéns por conseguir ser essa luz e enxergando outras pessoas também que são luzes. Então, eu me sinto honrada de estar aqui sendo apresentada com tanta honra, tanto carinho por você. Recebe aí meu abraço, meu acolhimento aí. Em breve a gente vai fazer isso pessoalmente, né, Jussara? Silvana, já falei, ó, você já chegou entregando um conteúdo aqui, Silvana. Você percebeu o que você fez aqui já na entrada triunfante? Gente, ó, é o que eu falei, é uma psicóloga, tem muito conteúdo para agregar. Você já chegou entregando um conteúdo, falando que a gente vê no outro aquilo que reflete em nós. Silvana, maravilha, obrigada. Já começou do jeito que eu gosto. E o objetivo, Silvana, de ter chamado você para esse bate-papo, você teve lá na empresa, eu te convidei, né? Eu trabalho como analista de treinamento. Eu falei, gente, eu preciso trazer essa psicóloga aqui, essa psicóloga. E você chegou lá com tanto amor, com tanto carinho, com tanta luz, dividindo um conhecimento. Inclusive, era época de pandemia, lembra? Você falou sobre Sim. ansiedade. Nossa, todo mundo assim ficou encantado com a sua palestra, porque realmente foi de muita importância naquele momento que a gente estava vivendo. E hoje, o objetivo de estar batendo esse papo com você, Silvana, é porque é o seguinte, Silvana, eu trabalho com comunicação, com oratória. Eu já fui professora de oratória, de vez em quando eu ainda dou aula de oratória e dou muitos treinamentos. E uma das coisas que eu mais percebo nas pessoas, Silvana, é que elas têm muito medo de se comunicar. E aí eu criei um movimento chamado Destrave. Olha que bacana. E quando eu criei esse movimento, quem me veio na cabeça? Silvana. Silvana, que já Ah, trabalha aí com palestrante, com mentores, que você fica aí mentorando a galera que quer se desenvolver. E aí eu resolvi, Silvana, te pedir essa ajuda. Eu queria saber, você me ajuda a compartilhar isso, a destravar essa galera, Silvana? Você me ajuda? Fala aí. comigo e eu estou aqui com o meu coração aberto para entregar não só a minha experiência de vida como psicóloga, mas também com a minha vida no dia a dia, com os meus pacientes, com as pessoas que eu convivo. Então, exemplos aqui que podem agregar para quem for estar ouvindo esse conteúdo nosso, né? Eu já vou logo compartilhar com você aqui umas imagens, e aí você vai falar um pouquinho para mim sobre essas imagens, o que, que você acha. Por exemplo, Silvana, aquela criança, opa, deixa eu só dar uma organizada, aquela criança que os pais gritam, né, quando a criança quer falar, quer se expressar, o que, que essa imagem se representa para você como profissional da área de saúde, da psicologia? Bem típico no local hoje que a gente vai comparar tanto dentro de casa quanto nas escolas e na rua, no supermercado, a gente vê situações como essa, né? E não é tipo um local específico que vai acontecer essa situação. O que eu vejo é talvez a falta de informação dessa mãe ou desse pai, tá? Dessa professora, que pode estar tendo, a partir do momento que ela tem o conhecimento para conquistar o diálogo com essa criança, ao invés de se colocar nessa posição de gritar. Então, a criança, ela obedece a partir do momento que você entra um pouco no mundo dela, o mundo lúdico, ao invés de você ensinar com grito, você ensinar com brinquedos, mostrar a importância daquela comunicação através do momento que ele entende a sua informação através dessa comunicação mais na linguagem da criança, entende? Então, hoje os adultos, eles falam assim com outros adultos também.
e cai diretamente na convivência com quem está dentro daquela casa. E a criança, ela é afetada diretamente, porque às vezes a pessoa já passou o dia inteiro na rua, trabalhando, é estressada, chega em casa e se depara com a criança chorando, querendo atenção, e ela não consegue manter a calma por causa do estresse do dia a dia, do que já foi cobrado do chefe, às vezes o marido ou os amigos estão cobrando alguma coisa, ela está inflamada, e aí desconta na criança que só está querendo atenção, muitas vezes. Essa imagem, Silvana, ela remete muito àquela criança também que, quando quer falar, aí o pai ou a mãe fala, cala a boca. Eu venho de uma época que eu escutei muito assim, ó, você calado, você já está errado. Não sei se você já ouviu essa frase, que é muito dita. Então, assim, às vezes a criança quer se expressar, e aí os pais, além dessa situação que você falou, né, de gritar com a criança, e ainda não deixa a criança nem expressar o que ela está sentindo. Qual que é a consequência disso, ô Silvana, para a vida dessa criança? Hoje, quando eu atendo adolescentes que chegam para mim com sintomas aí que são tímidos, que não interagem, que não socializam, que não têm muitos amigos, que ficam muito dentro do quarto, no telefone, no videogame, tem muito a ver com essa voz que foi calada desde a infância, desde a primeira infância. Então, eles não fazem as refeições juntos, eles não interagem, não socializam nos momentos de aniversário, de Natal, e aí a gente vai entender comportamentos que lá na frente estão refletindo esse tipo de situação que aconteceu aí na infância, quando a criança ainda estava desenvolvendo a habilidade da fala. Então, hoje eu tenho adolescentes que estão vivendo isso por causa da questão mesmo de punição dos pais, de não dar voz para essa criança no momento que os adultos estão conversando, ou então que estão sentados à mesa, somente assuntos de adulto, não entra no mundo da criança, então não se mete porque você é criança, você não sabe o que está falando, então vai estudar primeiro. Então tudo isso vai calando essa criança, e aí depois vem a introspecção, ela não consegue fazer amizade nem para poder passear, que dirá namorar, né? Que dirá fazer contato para poder chegar numa menina ou dar abertura para poder, né, um rapaz conversar. Por quê? Porque essa criança sempre foi punida por estar se envolvendo ali com um assunto de adultos. Então tem que tomar muito cuidado com essas crianças que estão ao nosso redor. Você me fez lembrar a minha infância, tá, Silvana? Quando eu era criança, eu me lembro que eu passei por essas situações, viu, Silvana? Tudo que você está falando aí foi coisas que eu passei na minha infância também. Tentaram me calar, eu não podia falar. Meu pai, ele sempre foi um pai muito agressivo. E depois, quando eu fui estudar a história do meu pai, Silvana, depois de 40 anos, eu percebi que tudo aquilo que ele me deu foi aquilo que ele havia recebido da própria vida. Ele tinha fugido de casa, ele teve medo de morrer. Então, assim, teve muitas situações que eu fui descobrir 40 anos depois. Estou aqui revelando a minha idade, né, Silvana? Acaba que a gente conta a idade nessa hora. Mas fato é, eu passei tudo isso. Então, quando eu vejo você falando, meu Deus, eu lembro da minha infância também, que foi uma infância assim, cala a boca, ser calado você já está errado, não quero te ouvir. Então, essas imagens aqui tem um pouquinho da minha vida, mas você falou tudo. Eu me lembro que eu trabalhei numa escola com adolescentes e muitos, Silvana, até tentavam se matar. Eu vi história, pegava gilete, tentava cortar o punho, porque meu pai não me ouve, minha mãe não me ouve. Então, assim, existem realmente muitas consequências. Então, muito, muito pertinente aqui a sua colocação. E claro, né, por que eu trouxe você? A gente está falando sobre destrave, então às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, o que está por trás desse medo. Assim, Silvana, vamos falar assim do medo em geral, né? O medo, quando que o medo é importante na vida de alguém? Porque existe essa possibilidade do medo ser importante também? É necessário às vezes ter medo? Conta pra gente um pouquinho sobre essa questão do medo. O medo, ele é importante, inclusive ele é autodefesa. E também é bíblico, porque na Bíblia fala que se ali na frente estiver acontecendo um assalto, você vai desviar do caminho. Você não vai passar por aquela rua, por aquele momento que está passando, está acontecendo um assalto, certo? Então, é prudência. E o nosso organismo,
Quando a gente fala, eu tenho ansiedade, mas calma, a ansiedade ela é natural do nosso corpo, porque são disparadores para te proteger. Quando você está numa situação de risco, onde a sua vida pode acontecer algo e você pode proteger a sua vida, você dispara no seu organismo através de amígdalas no cérebro, que eles vão fazer com que vá acionar, você vai conseguir ou lutar ou fugir. Então, quando você tem essa consciência que a ansiedade ela é muito bem-vinda para situações emergenciais, onde o medo que está disparando ali por causa real, né? Quando é causa real, se você não tem essa ansiedade para poder fazer você lutar ou fugir, você acaba, imagino, vivendo situações que você poderia ter prevenido. Você vai passar por situações complexas, sendo que você poderia ter passado por outro caminho, você poderia ter evitado se você tivesse sentido medo. Então, nesses casos, sim, o medo ele é saudável. Agora, tem o medo imaginário, aquele que a gente sabe que a mente cria e o corpo padece. Que aí vem as crises de ansiedade, o excesso de medo faz com que disparem na pessoa os sintomas, que vem vários sintomas aí, né? A pessoa acelera o coração, várias vezes durante o dia ela tem crise de ansiedade, porque os gatilhos são os pensamentos que ela começa a alimentar, daqui a pouco ela começa a sentir os sintomas e a ansiedade vem. E aí, nesse caso, o medo, ele é irreal, ele é imaginário, e fazendo com que prejudique a sua saúde. E depois de um certo tempo, você já não consegue mais discernir o que é real, o que é imaginário, porque você acredita fielmente que aquilo é uma realidade, mas aquilo apenas passa, não passa de um pensamento. E muitos pensamentos, quase que 98% não vai acontecer, mas a pessoa fica naquele constante pensamento de que vai acontecer algo ruim e muitas vezes acaba atraindo, né? Ela cria situações para que aquele medo seja validado. Não, olha aqui, eu falei que aconteceu. Entende? Então, ela cria até situações para provar que ela estava com medo e o medo era real. Então, são várias formas aí da gente identificar esse medo irreal através de situações traumáticas vividas no passado. Por exemplo, a pessoa ela sofreu um acidente, então, de carro. Toda vez que ela está numa situação que parece que vai acontecer um acidente novamente, ela já dispara a ansiedade, mesmo sem acontecer acidente nenhum, porque ela teve um evento traumático e é acionada a partir do momento que ela lembra. Isso pode atrair, então, acha que isso pode atrair também o negativo, no caso, porque geralmente, você acabou de falar, né? O pensamento vai gerar o sentimento e transformar em uma ação, seja ela positiva ou negativa, mas esse pensamento, você acredita que isso pode também atrair alguma coisa ruim para a pessoa? Tipo, tanto ela pensar que vai ser assaltada, pode ser que ela seja assaltada, ou também ser algo imaginário, pode ser que não. O que você pode dizer sobre isso? Jussara, eu acredito que sim, por quê? Lá em Coríntios, se eu não me engano, onde o apóstolo Paulo falava que o mal que eu temia me sobreveio. Já ouviu falar essa parte? O mal que eu mais temia me sobreveio. Então, quando a gente fica... eu vou dar o meu exemplo, melhor dizendo que as pessoas vão conseguir analisar os seus momentos negativos. Eu ganhei um relógio muito bonito uma época, e eu colocava aquele relógio com tanto carinho e saía com ele, e eu falava, eu vou acabar perdendo esse relógio, alguém vai me assaltar, nossa, esse relógio é tão bonito, meu Deus, vou acabar perdendo, uma hora vão me assaltar e vão levar esse relógio. E foi assim, uns 6 meses, tá? Até que um dia eu estava no ônibus e o que aconteceu? Eu fui assaltada e levaram o meu relógio. Não só o relógio, como outras coisas, mas aquilo que eu temia, aquilo que eu ficava, e quando eu tinha oportunidades, eu escondia o relógio, tipo, opa, tá acontecendo algo ali, já vou guardar o relógio. Eu colocava o relógio, mas não tinha paz, não tinha tranquilidade, porque achava que a todo momento ia ser assaltada. Acabou que eu perdi o relógio. Então, hoje, quando vem esse tipo de pensamento, o que eu já faço? Eu desvio, eu falo, não, que nada, isso aqui é presente, eu vou ter por muitos anos, eu valido de uma outra forma hoje em dia. Entende? Eu faço uma esquiva desse pensamento
que vem me consumindo. Então, esse não é só um caso, sabe, que eu estou contando. Tem vários outros que, quanto mais eu temia, aquilo veio sobre a minha vida. Então, não é algo que, se você pensar mal, vai acontecer mal, mas você acaba se preparando para o mal. É como se você estivesse dando validação. Mal, eu estou pensando tanto em você que eu até aceito você vir, porque eu estou já meio que preparada, entende? Então, hoje, por ter passado por experiências ruins, hoje eu já desvio e eu consigo ver uma melhora em várias áreas, que hoje eu já não fico com esse temor, com essa agonia, né, de que algo ruim vai acontecer. Então, porque eu comecei a me policiar. E isso traz o quê? A sua mente fica saudável. Você não fica constantemente com medo de que algo ruim vai acontecer. Então, não posso dizer, vou pensar negativo, vai acontecer. Mas se a gente puder pensar positivo, por que eu vou insistir no negativo, se eu tenho duas opções? Agora, Silvana, é o seguinte, eu vou confrontar você numa situação aqui. Você é uma pessoa que você me ajudou muito e nem sabe. Claro que, assim, a gente vai fazendo cursos, vai desenvolvendo. Então, assim, quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai abrindo a mente. Então, a gente vai percebendo que a gente consegue ressignificar. Vou te dar um exemplo. Você deu uma palestra com a gente lá na empresa. Era uma época de pandemia. E você falou sobre ansiedade. E aí eu me lembro que você falou, você acabou de falar, até anotei aqui, é um medo real ou um medo imaginário, tá? Quando você passou o tempo aí, você já tinha ido embora e tal, e aí eu peguei Covid, Silvana. Aí eu me lembrei de você, me lembrei das técnicas que você aplicou lá. E sabe o que aconteceu? No momento de Covid, eu comecei a me lembrar das pessoas que tinham morrido. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer também. Eu comecei a sentir falta de ar, Silvana, e eu peguei e falei, peraí, Jussara, isso é real ou imaginário? Foi daquela palestra que você deu. E aí eu comecei a puxar o ar. E eu falava, não, eu vou morrer, eu tô sem ar. Aí eu fui pro hospital. Cheguei no hospital, eu falei com a enfermeira assim, eu tô precisando de oxigênio, porque eu tô sem ar. E aí ela pegou, olhou a oxigenação, tava 98, Silvana. Ela falou, você tá com mais ar do que eu, ainda brincou assim. E aí eu voltei para casa e comecei a falar, calma, Jussara, isso é imaginário, você está com ar, respira, essa ansiedade. Então, assim, eu peguei aquela técnica e apliquei. Só que assim, Silvana, eu vou confrontar você para você me ajudar. Nem todo mundo, Silvana, consegue fazer isso. Sabe aquela pessoa, Silvana, que tenta, mas que não, sabe, fica, meu Deus, eu quero destravar. O que a gente poderia dizer para essa pessoa? Porque, assim, talvez o falar para a gente seja, você precisa pensar positivo, mas aquela pessoa, ela está ali, tem alguma dica que você dá para ela? Porque às vezes ela está tentando, sabe, Silvana, sair daquela situação, mas ela não consegue, ela se sente fraca, ela não encontra forças, ela acha que realmente está tudo acabado, está perdido, que ela não vai destravar, que ela não vai conseguir falar, inclusive. Tem alguma dica especial para essa pessoa que de repente aqui agora vai assistir a gente e você como psicóloga, que você poderia dar para essa pessoa, assim como você fez comigo e eu consegui, mas tem alguma dica para essa que se sente fraca? O que você aconselha para essa pessoa que pensa que não vai conseguir dar esse passo aí que você falou, mudar o pensamento, sair desse momento que ela está vivendo, imaginar esse medo que não é real? Tem alguma dica especial sua para essa pessoa? Excelente pergunta, Jussara. Parabéns por trazer consciência de uma pergunta que pode agregar na vida de tantas pessoas. Então, eu vou falar 5 passos, tá? Quem quiser anotar, porque isso aqui é momento de desbloqueio, tá? Por quê? Normalmente, crise de ansiedade, qualquer outra situação que possa trazer medo, trazer angústia, depressão, tem a ver com algo do passado que a pessoa tenha sofrido e às vezes ela não tem clareza disso, tá? Não posso afirmar que são todos os casos, porém, o que eu já vi dentro da clínica, atendendo os pacientes, até mesmo psicólogos, e eu fui identificando que era eventos que tinham acontecido ao longo da vida, poderia tanto na infância, na fase adulta, que geram esse tipo de trava nas pessoas. E aí, quando você olha para a situação que você está hoje, está travado, está com medo, está ansioso, está com qualquer situação, você começa a falar, isso não está normal. Isso aqui eu preciso identificar de onde está vindo. Então, a pessoa começa a identificar que aquilo não é saudável. Então, o primeiro fato identifica
que aquilo que você está vivendo não é natural, você não nasceu daquele jeito, você adquiriu isso, então não te pertence. Então, ok, identifiquei. Aí, processo terapêutico, lógico, se você puder pedir ajuda a um profissional, ou até mesmo pessoas que possam já ter vivido um desbloqueio, que aí você conversando, vai buscando informação dessa pessoa, como que ela fez para identificar os traumas, os bloqueios. E aí você começa a ter clareza que, eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês entenderem. Eu tinha uma paciente de quase 60 anos que, aos 13 anos, ela tinha brincado com corda, só que a corda amarrou, ficou um nó no braço dela, e ela se viu presa na corda, e ela desmaiou. E ela pensou naquele momento que que poderia morrer porque estava enrolada a corda nela. Só que aquilo gerou um trauma ao longo de muitos anos e gerou crise de ansiedade a ponto de ela achar que a qualquer momento ia morrer. Quando, nas sessões, buscando entender fatos e eventos traumáticos, eu cheguei nessa situação da corda. E aí ela teve o quê? Clareza, que foi através de um evento que surgiu outros problemas durante a vida dela, que trouxe medo, que trouxe insegurança. Ela se sentiu uma pessoa que não conseguia andar sozinha na rua, atravessar achando sempre que o carro atropelaria. Então, os fatores seguintes, ela não identificou que foi por causa daquela cena traumática. Então, eu falo, segundo passo é você ter clareza. Qual foi a situação? Teve algum caso? Teve algum abuso na infância? Teve alguma situação de que seu pai mandou você calar a boca, senão você ia apanhar? E se você fizesse xixi nas calças, você ia ficar de joelho, de castigo? Então, quais eram as frases que você ouvia a ponto de ter gerado hoje os bloqueios emocionais? Então, vamos lá. Recapitulando. Eu identifico que o meu estado não está bom e eu começo a buscar clareza através dos eventos. Nesse momento, eu começo a dar um novo sentido. Eu expliquei para essa minha paciente o seguinte: vamos voltar na cena e vamos ver como que a gente pode identificar um sentido diferente para aquele momento. Você estava brincando, a corda enrolou, mas você desmaiou, você não morreu. Então, a sua mente disse que você estava prestes a morrer. Só que isso não aconteceu, você cresceu, teve filhos, tem netos. Olha quantas coisas boas você conquistou ao longo dos anos. Então, vamos pensar que aquele foi um medo momentâneo, mas que você pode agradecer, porque aquele momento que você viveu, talvez se você não tivesse sido uma mulher mais cautelosa, ao longo dos anos, você talvez não protegeria tanto os seus filhos de brincar até mesmo de corda. Então, quantas coisas de proteção que você adquiriu através daquele medo? Então, hoje você é uma mulher que pode resgatar a sua saúde mental para que você não fique mais com medo, mas seja grata por aquele momento, porque ele te ajudou a prevenir o cuidado com seus filhos nunca se machucaram, eles nunca ficaram presos em cordas. Então, vamos dar um sentido diferente para isso? E aí ela começou a resgatar aquela história, agradecer por aquela situação. Então, esse é o momento de também perdoar ela por anos ter vivido uma vida cheia de medo, cheia de punições, de autopunições, de sempre estar no ambiente falando que estava com medo de morrer, às vezes as pessoas se preocupando excessivamente com ela. Então vem o momento do auto-perdão, que já é o quarto passo, tá? Então vamos lá, identificou, você tem clareza daquilo que já aconteceu, começa a dar um novo sentido, que é o terceiro passo. Começa a agradecer por aquilo, e aí você vem para o perdão, ou perdão por alguém que te feriu, que te assaltou, que te bateu, que te humilhou, esse pai, essa mãe, esse professor, libera o perdão, e se puder verbalmente, se você puder falar com essa pessoa, se ela estiver em vida, você fale, ligue, encontre. Mas se eu não consigo, então você libera de dentro de você esse perdão para outra pessoa, porque
O perdão, ele quer fazer com que você seja livre. E você sendo livre, você liberta outra pessoa para também ser livre. Entende? Às vezes a pessoa te fez algo e ela nem sabe a gravidade que te causou. Mas quando você libera o perdão, quando você vai encontrar essa pessoa, você vai pensar, meu Deus, eu levei tantos anos, sendo que a pessoa nunca nem soube do que me causou. A pessoa está livre e eu que estava presa. O quarto passo é o perdão. Então eu peço agora para vocês, a partir do momento que você tem identificação, clareza, dê um novo sentido, agradecendo por aquele momento, fazendo com que o perdão chegue na tua vida, aí sim você consegue ser livre e próspero em todas as áreas, porque agora você vai estar com uma vida ressignificada, uma vida destravada, e você vai começar a fazer o quê? Ajudar outras pessoas, porque quando você consegue tudo isso, você não consegue ficar mais calado, parado, não vou ajudar ninguém. Então, o quinto passo é ajude as pessoas a também destravarem, tá? Então, esses passos simples, que vai gerar aí várias sessões com o meu paciente, até a gente chegar no momento dele também ajudar outras pessoas, tá, Jussara? Espero ter contribuído aí para o destrave. Foi muito além. Aliás, perdão é um assunto bacana para a gente depois compartilhar também esse conteúdo, tá? Que realmente as pessoas têm dificuldade de perdoar, por que as pessoas têm essa dificuldade? Mas esse é outro assunto. Você já deu algumas dicas aqui. Como a gente está falando sobre destravar, você ainda finalizou, Cumpra aí esses 5 passos que você vai se destravar e ainda vai ajudar outras pessoas. Fato é, Silvana, todos nós queremos nos conectar de forma assertiva. Eu trabalho com pessoas que vendem, então a maioria da operação fala, eu preciso me conectar com o cliente, eu preciso vender melhor. Mas essas pessoas também, às vezes, têm essa dificuldade na comunicação. Você entregou um ouro aqui, Silvana, você entregou algo aqui que se você que está assistindo aqui agora, gente, essa gravação, anotar, cumprir o que essa psicóloga de milhões, agora está na moda falar isso, né, Silvana? É uma psicóloga de milhões, um conteúdo agregador. E, Silvana, eu babo mesmo em você, porque, como eu falei uma vez para você, eu sou apaixonada. Hoje eu estou fazendo psicologia positiva, mas eu sou apaixonada pela sua profissão, porque você é uma psicóloga que você não só entrega conteúdo, mas você se importa de verdade com o outro. Então, esse é o seu diferencial, tá? Então, assim, você sabe que eu sou fã já número 1, número 0 aí de você. Mas falando de conexão... Falando de conexão, Silvana, nós queremos nos conectar com as pessoas, né? Ter uma comunicação assertiva. Você já entregou aqui vários itens que a gente já pode começar a trabalhar e a gente está falando de destravar. Então, você acredita que toda essa história, quando alguém fala assim, eu tenho medo, inclusive saiu uma pesquisa, não sei se você já ouviu falar sobre essa pesquisa, que foi feita lá na Califórnia, não me lembro o ano, mas foi feita uma pesquisa com várias pessoas. E, segundo essa pesquisa, as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que medo de doenças terminais, por exemplo. Eu não sei se é um pouco de exagero, sabe, Silvana, falar dessa forma, mas a pesquisa relatou isso. O que acontece? Por que esse medo? Você acredita que, diante de tudo que você falou agora, desses traumas de infância, dessas situações todas que essa pessoa passou ao longo da vida, e quando ela chega adulta e você fala, meu Deus, eu não tenho coragem de me comunicar, eu não tenho coragem de me conectar. Às vezes, Silvana, até na faculdade ou mesmo lá no colégio, a professora pergunta, alguém tem uma dúvida? Às vezes a pessoa está ali cheia de dúvidas, sabe, Silvana, mas não tem coragem de fazer isso aqui, professor... E aí, o que acontece? Ela fica aí sem poder destravar. Então, a pergunta agora é, Silvana, toda essa história que você contou tem a ver hoje com o adulto que tem medo de se comunicar? E falando sobre essa entrevista também, o que você acha disso? As pessoas têm mais medo mesmo de morrer do que de falar em público? Como é isso? Conta aí pra gente. Eu quero te agradecer todo o seu carinho aí, essa mensagem que você transmitiu para mim. É recíproco, eu também admiro muito seu trabalho, gratidão por estar aqui, fazendo também com que outras vidas sejam alcançadas. Então, honra a tua vida, tá? Gratidão. Bom, em relação a essa pergunta, Jussara, eu penso assim, o medo existe, até mesmo para quem já faz palestra, como eu, já faz eventos,
dou treinamento para palestrante, Não, mas não, chega não, na hora de fazer. pera aí, que agora eu vou te cortar. Não, você não sente medo, não, Silvana. Olha, Ah, não pois sente é, então eu tenho que medo, gente. contar. Eu tenho que contar. Por quê? A gente começou falando de ansiedade. E eu, 24 horas antes de fazer a minha primeira palestra, eu tive uma crise de ansiedade. Então, por quê? Eu fiquei com os pensamentos: será que vai dar certo? Será que alguém vai me ouvir? Será que eu vou conseguir alinhar todo o conteúdo? Então, eu fiquei com muitos questionamentos de medo. Mas o medo real não era de falar em público, e sim de falhar em público. O meu medo era se a minha mensagem ia conectar no nível que as pessoas iam prestar atenção, elas iam validar a minha mensagem a ponto de dar crédito e aprender com aquilo que eu estava ensinando. E se de repente as pessoas começassem a levantar e sair, como que eu ia agir? Então, o medo de falhar por causa da reação do outro é muito maior do que o medo de falar em público. Então, eu posso até frase, falar. O medo não é de falar em público, o medo é de falhar em público. Gostei, Silvana. Frase hashtag Silvana aqui, gente. Que a gente, dependendo, se você não tiver um treinamento de como conduzir situações de enfrentamento, por exemplo, a pessoa te desafia no meio da sua palestra, ela te questiona algo para poder saber se você sabe dar resposta ou não, ela fica meio que te alfinetando. Então, tem pessoas que falam assim, isso aí, faz gesto assim, então faz uma negatividade, assim, sabe? Tipo, nada a ver, tipo, não chega a emitir, mas o comportamento tá falando, o gesto dela tá falando. E se o palestrante tá lá, tá vendo essa reação negativa, ele pode travar, ele pode ficar mal, ele pode gaguejar, ele pode até ficar de uma situação de querer sair correndo daquele palco. Às vezes tem 99% das pessoas ali validando, mas se ele olha e um tá desaprovando, tá desdenhando, é suficiente para aquela pessoa se desestabilize emocionalmente. Então, existem técnicas e treino para você não deixar que isso aconteça na sua vida, no momento que você está falando em público. Agora, Silvana, você também me fez lembrar um workshop que certa vez eu participei e tinha uma menina, às vezes também a pessoa está ali dando uma palestra e ela que está palestrando começa a julgar a plateia. E aí eu tinha uma menina olhando assim, meio que tentando, né? Como você falou, meio que desconfiada, e ela piscava o olho, olhava para o palestrante. Não, nessa palestra eu só estava ajudando na organização. Aí o palestrante chegou para mim e falou assim: Ju, fulana estava olhando assim de um jeito muito estranho. Será que ela não estava acreditando no que eu estava falando? Aí eu cheguei para a pessoa e falei: olha, o que aconteceu que você estava assim, com o olho meio viradinho? Você sabe o que ela respondeu, Silvana? É porque eu sou meio zarou e eu não estava enxergando direito. Tá vendo aí? Então, a gente tem que ter esse cuidado também com a leitura que a gente vai fazer do outro. Às vezes a pessoa está ali, às vezes está com frio, não é nem porque ela não está receptiva à sua mensagem, ela deve estar com frio, ou está com movimento involuntário, porque ela tem aquele tique-teco lá, né, aquela coisa que fica movimentando. Então, é importante também a gente não deixar se abalar pela leitura que a gente faz do outro. E como você falou, se importar de fato, né, com estar bem, né, se preparar. E uma coisa interessante, você que é uma pessoa que, além de ser psicóloga, conhece todas essas técnicas e ainda assim você também sente essa ansiedade. Então, ou seja, é normal, né, Silvana? Sinal que a pessoa está viva. Não é isso? Pode ficar tranquila. Então. Ô, Jussara, e de certa forma é até saudável, porque aquilo que te gera emoção boa, no sentido, meu Deus, vou entrar agora, vou falar em público, vou falar para várias pessoas. Então, é uma ansiedade boa também, né? Quando você sente esse friozinho na barriga, é também uma forma de respeitar o público que está ali para ouvir. E não é tipo, eu vou lá, vou falar o que eu tiver que falar, e é isso mesmo. Não, é você se importar no que aquela mensagem pode agregar na vida do outro. Então, eu me preocupo de uma forma que eu estou validando o outro, por isso que eu estou um pouquinho preocupada, nervosa. Então, é até bonito ver isso em outra pessoa. Ela está preocupada, mas não excessivamente, como já aconteceu com um palestrante minha,
que eu cheguei no evento, que ela ia palestrar, e aí ela do lado de fora, e ela não conseguia respirar direito, e aí eu chamei ela no cantinho, falei, oi, vamos conversar, o que tá acontecendo? Ela, ai, tô com medo, eu não sei, não tô me sentindo bem, eu tô, né, com medo de errar, falar alguma besteira e depois ser criticada por isso. E aí eu falei, olha só, quando você se disponibiliza a fazer uma palestra, onde você vai estar passando o seu conhecimento para outras pessoas, você não pensa mais agora em você. Você tem que pensar na transformação que você está gerando na vida do outro. Então, desconecta do seu eu, desconecta da sua imagem, do que você vai falar ou não falar, não é mais a fulana, né? Quase que eu ia falar o nome. Então, quando você tem essa clareza de que eu tô aqui por você, eu tô aqui para fazer você mudar, fazer o seu comportamento melhorar a ponto da sua vida se transformar, e aí você foca no outro, aí você tira esse excesso de você, arrasou. E aí você consegue esvaziar um pouco. Isso é maravilhoso, viu? Você arrasou nesse comentário. Ó, Silvana, eu não sei se você sabe toda a minha história, né? Mas assim, eu já fui dançarina de uma banda muito famosa, mas eu tenho um outro vídeo que fala sobre essa história aqui também no canal do YouTube, que eu vou colocar isso aqui lá no YouTube, e aí então o pessoal vai poder compartilhar. Mas eu já fui famosinha nos anos 90, e assim, participei de vários programas de mídia nacional e tal. E aí passou muitos anos, fiz rádio, TV, e aí, Silvana, você não sabe, fui convidada para ser professora de oratória, de uma escola de oratória, e aí foi minha primeira aula, Silvana. Tu não vai acreditar que eu fiquei tremendo nas bases, igual você falou, nervosa, ansiosa. Aí eu falei assim, eu vou criar uma técnica para mim. Eu criei uma técnica minha, tá, Silvana? Mas que tem tudo a ver com o que você falou. Eu falei, Jussara, peraí, você já palestrou para um monte de gente, já foi repórter, apresentador e tá nessa. Mas eu fiquei realmente nervosa, eu sou bem sincera, era médicos, advogados, a galera assim, que eu falei, como você falou, medo de realmente falhar, queriam pensar de mim. Aí eu falei, não, vou criar uma técnica. Quem que é a grande estrela da noite? Aí eu peguei o nome do conteúdo. Aí eu falei, pô, o conteúdo hoje é naturalidade, então a grande estrela da noite é a naturalidade. E aí eu fui para a de aula, e todas as aulas que eu fui dando, eu colocava assim, hoje a grande estrela da noite é contato visual, modulação de voz, enfim, aí eu fui dando nome à estrela da noite, que não era eu, era o conteúdo que eu ia falar. Então, eu me lembrei disso aqui muito bem aplicável na nossa comunicação aqui, no nosso diálogo. Silvana, eu ficaria horas e horas te ouvindo, eu sei que o seu tempo é muito precioso, então, assim, eu quero te agradecer, mas não acabou não, tem mais 2 perguntinhas aqui para a gente finalizar. Você já entregou aqui 5 dicas valiosas, né, que eu anotei aqui. Tente novamente. Opa, que é o seu... Ó, eu já vou copiar essa técnica sua para quando tiver alguém, ou até mesmo eu, né, vivendo alguma situação, já vou procurar quem é a estrela da noite. Adorei, adorei. E vou perguntar qual é o tema da sua palestra. Eu vou pegar alguma palavra do tema da pessoa para ela focar. Funciona, e tirar, viu? Né, toda a atenção ali daquele momento. Adorei a técnica. E era interessante. Parabéns. E era interessante, porque a gente é mulher, então a gente quer ficar bonita, claro, né? Afinal, o nosso público ele tem que ver a gente, a nossa melhor versão, mas não para eles, para a gente mesmo. E aí eu me lembro que eu falava, deixa eu ver meu cabelo, aí eu falava, Jussara, a palestra não é sobre cabelo, a palestra não é sobre maquiagem, a palestra não é sobre batom, a palestra é sobre... E aí falava o tema, e funcionou durante, assim, o ano inteiro de aula, foi maravilhoso. Então, vale a pena. Minha técnica aí para vocês também. Adorei. Vamos lá. Você, como eu disse, você entregou aqui um conteúdo muito valioso. A gente falou sobre o medo que realmente acompanha a vida das pessoas, né? Quando chega um adulto, esses traumas, esses medos. Mas assim, Silvana, como o nosso conteúdo é destrave para vender melhor, destrave para paquerar, você até falou sobre isso aí. Aliás, Silvana, eu também estou precisando destravar para paquerar, viu? Eu sou muito boa para me comunicar, mas na hora de paquerar ainda tem uma timidez aqui dentro de mim, viu, Silvana? Mas depois a gente vai conversar aqui no off, que, né, não vou colocar isso aqui no online, mas brincadeira à parte, Silvana, tem, assim, a chave do sucesso? Vamos colocar a cereja do bolo, né? Tem essa cerejinha do bolo que você pode entregar para a gente, para que a galera possa ir pegar a chave hoje já começar a destravar a vida? Vou falar a vida, porque se você destrava a comunicação, você acaba destravando também muitas coisas. Você tem aí a receitinha para a gente abrir aí e destravar?
Jussara, não estava programado, mas eu tenho que honrar esse autor aqui que eu estou lendo junto com uma paciente, que inclusive em breve eu vou abrir para mais pacientes, para mais pessoas, para lermos juntos. Por quê? A procrastinação hoje é um grande mal de muitas pessoas que não conseguem finalizar aquilo que elas começaram. E ler livro é uma das grandes dores das pessoas de terem vários livros, como aqui, ó, eu mesma tenho essa dor, e não ter prioridade de começar e de, sabe, fazer com que aquela leitura seja agradável e finalizar e colocar em prática aquela informação. Então, esse livro que eu estou lendo, ele tem um poder de fazer eu voltar para o agora, que eu tenho colocado em prática na minha vida, que tem surtido muito efeito na vida da minha paciente também. E quem já leu o livro vai entender o que eu estou falando, que é esse daqui, ó, O Poder do Agora. Então, eu não sei falar muito bem sobre o nome dele, né, do autor, mas é um guia para a iluminação espiritual e ainda tem outras técnicas, até mesmo da psicologia aqui dentro, que faz eu estar com o meu pensamento. Por exemplo, eu estou na academia fazendo algum exercício e começo a pensar outra coisa e erro os passos, erro o que eu estou fazendo, e aí eu lembro do poder agora, eu falo, foca no que você está fazendo agora, preste atenção, e aí eu volto para o meu estado presente e eu consigo fazer o meu melhor naquele momento que eu me senti focada. Então, dores é porque as pessoas estão muito presas no passado ou estão muito preocupadas com o futuro. Então, essa dor faz com que as pessoas vivam muita depressão por estar no passado ou ansiedade. E tem ansiedade que também foi por causa dos eventos lá do passado. Então, a gente não pode julgar que a ansiedade é só por estar no futuro. Então, a chave que eu falo, tanto para pessoas que estão com sintomas, né, de qualquer dores aí para buscar ajuda terapêutica, psiquiátrica, mas no normal, vamos lá, você tem uma vida saudável, normal, mas está procrastinando, está com perfeccionismo, está com mentalidade de escassez, está com vitimismo, com timidez, complexo de inferioridade, necessidade de aprovação, medo de errar, medo da crítica, são tantos medos, Jussara, que eu falo, quando a pessoa se concentra no que ela está fazendo agora, finaliza aquilo, dá importância, fala com as pessoas que ela ama, sabe? Fala através de vídeo, de áudio, de ligação, busca ter proximidade mais com as pessoas, pede orientação, busca mentores. Esse é, sim, o grande sucesso de um ser humano. É ele viver intensamente o hoje, viver o agora. Então, quem puder fazer isso e dar valor a quem está perto, quem ele puder estar próximo, esse é a virada de chave na nossa mente para ter longos anos saudáveis. Uau, gente, que dica valiosa. Silvana, não poderíamos finalizar esse momento da melhor forma. Então, fazer do seu real o seu melhor. Vamos pensar assim, viver o agora, se concentrar. Silvana, muito obrigada. Obrigada, assim, milhões e milhões de obrigada aqui para você que deixou aí o seu tempinho, como eu falei, você é uma pessoa que tem bastante coisa, está aí mentorando os palestrantes, fazendo seus eventos, próximo nível, enfim, está nessa correria e ainda assim se dispôs a poder contribuir aqui na minha live, né, falando sobre o Destrava. Foi muito valioso, eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas e vai ajudar muita gente, viu? Então, ó, você aí que gostou, já vai deixando aqui os comentários, né, Silvana, pra gente poder fazer mais vídeos. E eu tenho, assim, a minha gratidão, Silvana. Então, vou deixar aqui você fazer suas considerações finais, porque, para mim, eu tô muito cheia, Silvana. Eu vou precisar terminar aqui com você, fazer minhas anotações para poder esvaziar, porque foi muito conteúdo, foi de muito valor. Muito obrigada mesmo, tá? Vou deixar você fazer suas considerações finais aí. Jussara, mais uma vez parabéns, porque é uma iniciativa que às vezes a gente vai fazendo, a gente não tem assim a dimensão, né, real do que isso pode causar, tanto no tempo presente quanto daqui futuramente. Talvez quando a gente nem estiver mais aqui, esse vídeo vai estar sendo entregue para tantas outras pessoas e falar, nossa, que bacana, tem 100 anos que elas estiveram aqui, olha que legal que elas deixaram uma mensagem que hoje está me ajudando. Então, eu não penso só na nossa geração,
Eu sou uma pessoa que pensa em gerações futuras, e você está cumprindo algo que vai deixar por gerações, porque eu penso que o vídeo gravado, que pode gerar um podcast, que pode gerar um livro, tantas coisas podemos deixar registradas deixar registrada a partir do momento que a gente sabe que a tecnologia nos ajuda para isso. Então, parabéns por você ter tido consciência de ajudar o próximo com conteúdo que eu sei que é a tua intenção. Trazer uma psicóloga para trazer conteúdo validando que é possível eles colocar em prática e ver resultado. E aí eu finalizo com a seguinte frase: o tempo é algo que não pode voltar atrás. Então, plante o seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que lhe tragam flores. Se hoje você tem a oportunidade de plantar o seu jardim e decorar a sua alma, faça isso com intensidade, com amor, com carinho, com generosidade, e abrace quem tem que abraçar, diga que ame, fale o quanto essa pessoa é importante para você, não fique esperando que os outros lhe tragam flores. Faça você o jardim no coração dessas vidas que estão, às vezes, dentro de casa, pertinho de você. Esse tema é de Shakespeare, então tem tudo a ver com o que eu prezo, o que eu faço e que eu quero continuar fazendo pelo resto da minha vida, e essa é uma dica de ouro. Gratidão, Jussara. Obrigada, Silvana. Beijo, fica com Deus. Ó, vamos falar sobre gratidão na próxima vez, hein? Obrigada.